E fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, na semana passada eu fui ao cinema e acabei assistindo a dois filmes, que foi Não Se Preocupe Querida e A Rainha Rei. E depois que eu assisti a esses dois filmes, eu fiquei em dúvida em qual deles eu deveria trazer aqui pro canal para poder fazer essa resenha para vocês. E aí o que foi que eu fiz? Já que eu tava em dúvida, eu joguei essa responsabilidade toda pra vocês. Covarda! E aí lá no Instagram eu fiz uma enquete pra poder saber qual dos dois filmes a galera gostaria de ver aqui no canal. E aproveitando, se você é inscrito aqui no YouTube, mas não segue Maratonistas do Sofá lá no Instagram, corre pra poder seguir nesse Instagram aqui, porque é por lá que eu faço todo esse contato com vocês pra poder saber o que é que vocês gostam de ver aqui no canal. E o povo se pronunciou na enquete, então vamos para a crítica de Não Se Preocupe Querida. O filme foi lançado no dia 22 de setembro e conta com a presença de Florence Pugh e Harry Styles nos papéis principais. O longa conta a história de uma dona de casa que vive em uma comunidade experimental e que começa a desconfiar de que talvez a sua vida perfeita não seja tão perfeita assim. E por conta de eventos bizarros, ela começa a desconfiar de que a empresa na qual seu marido trabalha pode estar escondendo segredos perturbadores. Mas e aí? Será que a gente também não vai precisar se preocupar com o filme porque ele vai entregar um material de qualidade? Ou ele vai deixar a gente na mão e vai entregar algo péssimo? Não Se Preocupe Querida é uma obra que ela possui início, meio e fim, o que é algo muito bom, porque muitas produções atuais elas não têm essa divisão e acabam apresentando um projeto muito bagunçado, sem muitas percepções e sem muitos desenvolvimentos. Então o fato do filme ele possuir essas três etapas já é algo positivo. Dito isso, o início do filme ele é bem lento. Ele leva bastante tempo para poder apresentar os personagens, assim como mostrar um ambiente bizarramente artificial que a gente vai estar mergulhado. E ao meu ver, essa lentidão inicial ela é bem estratégica, porque pelo fato de a gente possuir um elenco menor, então fazer essa coisa mais lenta e mostrar cada personagem é importante para que a gente consiga construir camadas, para que a gente consiga construir profundidade para esses personagens. É importante a gente ter uma boa construção de personagens, porque se a gente tem uma boa construção de personagens, a probabilidade da nossa história ser bem desenvolvida é muito, mas muito maior. É verdade. Feitas as devidas apresentações, a gente começa agora a se encaminhar para o meio do filme. A gente vê uma cidade que é o retrato perfeito, galera, de um sonho americano. Aquelas casas, sabe, com cercas brancas, com aquele gramado super verde, os maridos que saem para trabalhar, enquanto as suas esposas ficam do lado de fora, acenando e desejando para eles um excelente dia de trabalho, só coisa maravilhosa. E é nesse momento que as esposas assumem o papel de donas de casa. Então elas vão limpar, vão passar, vão cozinhar, vão tornar um ambiente domiciliar todo perfeito para receber o marido na volta do trabalho. E aí é nesse momento que o roteiro ele faz um casamento perfeito entre fotografia e trilha sonora. Porque no momento em que a nossa protagonista ela tá arrumando a casa, a gente tem uma fotografia muito colorida, uma fotografia com muita luz. A trilha sonora ela dá aquele up, deixa aquela coisa bem feliz, vendendo mesmo que aquilo tudo é um sonho e que a nossa protagonista Alice tá realmente feliz em estar ali. E aí depois que as esposas fazem todos os afazeres domésticos, elas têm o resto do dia livres. Então elas podem sair na cidade, podem fazer compras, podem ir para um clube, tomar banho de piscina, podem ficar conversando umas com as outras, elas têm essa liberdade para fazer o que quiserem na cidade. A única restrição é a seguinte: elas não podem sair da cidade em direção ao deserto, que é onde fica o prédio onde os maridos trabalham. E aí qual a justificativa que eles dão? De que o prédio ele fica no deserto. E as esposas indo ao encontro dos maridos no ambiente de trabalho pode acabar colocando elas em risco. Então elas são proibidas de saírem da cidade. Só que aí, galera, a gente já tá no meio da história. E aí o roteiro entende que aquela narrativa lenta que ela adotou lá no início, ela não pode continuar aqui no meio, porque senão a gente vai perder totalmente o interesse. Então, uma mudança de ritmo é feita, e essa mudança ela não é sutil. A gente entende que houve uma mudança de ritmo, que inclusive ela pode causar um pouco de desconforto, porque a gente começa a achar que o filme tá correndo muito. Mas na verdade é porque a gente estava muito acostumado com a lentidão que ele apresentou no início. E aí, meus amigos, o roteiro vai te fisgar com certeza, porque a trama se torna um emaranhado confuso de flashes que a gente mal identifica o que é na tela, fora os momentos super bizarros que são mostrados, que fazem com que a gente fique se perguntando o que é que diabo tá acontecendo nesse filme. E aí eu acho que nesse momento do filme vai ter uma galera que vai dizer que o roteiro foi mal escrito e que tá tudo muito confuso e aí por isso que não tô entendendo nada.
eu não acho que é bem porque o roteiro foi mal escrito. Eu acho que isso foi uma liberdade criativa que a produção utilizou. É o bichão mesmo, hein, doido? Porque a nossa personagem, ela tá tão perdida e tão confusa quanto a gente que tá assistindo. Então eu acho que essa estratégia de fazer o espectador ficar se perguntando o que é que tá acontecendo, tá tudo muito confuso, é uma forma da gente se identificar ainda mais com a personagem e dizer assim, poxa, eu entendo o que você tava passando porque eu também tô confuso, eu também não tô entendendo nada. E aí a gente se afeiçoa mais essa personagem e a gente torce mais por ela e fica mais ansioso pra saber o que vai acontecer. E conforme o filme vai passando, as coisas que já eram confusas ficam ainda mais confusas. Tudo graças à trilha sonora, que, galera, a gente tem que dar parabéns à direção de som desse filme, porque, velho, que coisa perfeita. Lembra que lá atrás eu falei que a trilha sonora era ótima porque ela era muito alta astral, ela vendia a coisa do sonho americano, pá e tal? Pois bem, essa mesma trilha sonora agora faz o inverso. Ela te deixa nervoso, ela te deixa desconcertado, ela te deixa apreensivo a todo momento. Pra vocês terem uma ideia, é tanto nervosismo e tanta apreensão que até nos momentos em que o personagem tá calado, que ele tá pensando, ou que é um diálogo simples, a gente fica muito, mas muito nervoso. E claro que tudo isso culmina num clímax que te deixa na ponta da cadeira e que te leva a um desfecho surpreendente. Você nunca vai imaginar esse final. E eu confesso que quando chegou desse meio pro final, eu comecei a pensar de que o filme não me levaria a lugar nenhum, que seria aquela obra vazia e que eu tinha gasto dinheiro pra ter assistido no cinema. Então eu já tava começando a ficar meio revoltado. Só que aí, meus amigos, veio o final. Veio aquele plot twist, aquela grande revelação, que com certeza levou esse filme a um outro nível. E aí, claro, né, que com um roteiro cheio de reviravoltas e de uma teia elaborada de confusão, tudo isso poderia desandar muito, mas muito feio, caso a gente tivesse atuações medianas. E graças a Deus, colocaram Florence Pugh como a grande protagonista dessa história, porque ela tem a dor de carregar esse filme nas costas. E eu confesso a vocês que quando eu soube que Harry Styles ele iria ser o co-protagonista do filme, eu fiquei um pouco preocupado. Mas, pra minha surpresa, ele conseguiu entregar um personagem complexo e bem desenvolvido. Foi uma atuação sólida, mas não surpreendente. Mas isso já quer dizer muito, afinal de contas, ele não é conhecido por ser ator. Ele fez ponta em alguns filmes que inclusive surpreenderam as pessoas, mas ator não é o grande forte dele. O forte dele é a música. Só que eu acho que esse Não Se Preocupe, Querida vai ser um filme que vai fazer as pessoas na indústria cinematográfica olharem ele com outros olhos, porque realmente foi um personagem difícil, mas que ele conseguiu entregar tudo nesse personagem. Então, parabéns, Harry. Foi uma atuação muito boa. E é claro que com essa química entre Florence e Harry nas telas, a gente precisaria de alguém forte o suficiente que pudesse ser uma antítese a esse casal. E aí entra Chris Pine, que também deu um show, dando vida ao misterioso Frank, o homem responsável pela cidade e que também é chefe de trabalho dos demais maridos. Eu admito que colocar Pine como uma oposição de atuação, principalmente a Pugh, foi uma outra excelente ideia de roteiro. Com a história caoticamente envolvente e que se apresenta como uma grande alegoria, a diretora Olivia Wilde entrega um filme extremamente necessário e que toca em pontos muito atuais e que a gente precisa debater sempre que possível. Graças a excelentes atuações, assim como uma trilha sonora perfeita, o filme ele mexe com você em vários sentidos, fazendo com que você saia da sala de cinema com a cabeça totalmente revirada. E por isso eu, Iago, dou 5 almofadinhas para esse filme, porque eu adoro o tipo de obra que eu vou ao cinema, assisto e quando eu saio eu fico pensando e maquinando sobre tudo que está acontecendo, eu fico digerindo o que é que está acontecendo e foi exatamente isso que aconteceu com esse filme. Ele me pegou em vários momentos, eu fiquei refletindo sobre várias coisas. Eu confesso a vocês que é um filme difícil, é um filme que com certeza não vai agradar a maioria das pessoas e que inclusive eu acho que ele vai entrar no ciclo mais cult, ou seja, daqueles filmes que a maioria não gosta, mas que as pessoas quando analisam ele percebem que ele tem uma coisa a mais, mas é um filme muito bom e que eu acho que vale a pena ser assistido. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não segue o Maratonista do Sofá no Instagram, vai lá seguir, porque é por lá que eu troco uma ideia com vocês pra saber o que é que vocês querem ver aqui. E se você ainda não curtiu o vídeo, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!